Bom dia, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Estamos aqui neste sábado na rádio O Agora, localizada em Tinga, trazendo a boa informação para todos vocês. Presença poderosa aqui nesta mesa, né? Temos aqui o nosso companheiro, grande locutor, grande comunicador Braga News. Temos aqui o nosso Eduardo, né? O homem da UCB, que presta grandes serviços sociais à nossa cidade, nosso Barão Surf, né? Também essa potência em Lauro de Freitas, bastante conhecido, além dos nossos operadores, Cleito Carluxo, conselheiro tutelar, que também nos ajuda na operação aqui deste pequeno espaço, e a nossa operadora, nota 10, Cristina Antunes. Dizer para vocês que é um momento bom, né? Estamos começando agora com esta transmissão, cheio de situações para conversarmos, para colocar para vocês, né? Em um mundo extremamente conturbado. Estávamos falando aqui exatamente sobre a questão, diga assim, o que diz a Bíblia, né? Guerras, rumores de guerras, e vendo os homens poderosos, Trump, com seus movimentos, de seus grandes vasos de guerra, a China, a Rússia, Índia, e o Brasil também não fica atrás por ser um país soberano, um país que já caminha exatamente para sair da sua condição de subdesenvolvido para o mundo desenvolvido. Muita coisa acontecendo nesse país, né? Uma potência econômica, uma potência democrática. E hoje, orgulhosamente, Braga, nós entendemos que nós somos um dos países com a democracia mais pujante, né? Uma democracia, diga assim, mais vigorosa. E o mundo tem comentado exatamente, né, sobre a questão dos poderes no Brasil, né? Está ali o presidente da República, Poder Executivo, com os seus ministros, né, extremamente competentes. Está aí o Alckmin, que é o vice-presidente, ministro, né, de Indústria e Comércio, fazendo um excelente trabalho com toda a sua experiência, os demais ministros. Está ali a Câmara dos Deputados, né, que infelizmente ainda é um dos poderes, né, de maior, diga assim, arrogância por parte daqueles que são bolsonaristas, né, uma arrogância muito grande. E está o STF fazendo um papel extraordinário, né? Fazendo com que a Constituição, exatamente, ela seja, diga assim, cumprida, né? É exatamente quem está fazendo com que possamos nos orgulhar da democracia brasileira. E Bolsonaro aí com a sua torneleirazinha, né, Braga? Sua torneleirazinha, com a sua prisão domiciliar, com seus problemas de estômago, de intestino, e usando exatamente essa seita, porque ele criou uma seita, né? Uma seita nazista praticamente, podemos dizer nazista, com seus filhos, uma única família, 5 pessoas, e arregimentaram, né, tantos para o seu lado, que tem exatamente suas posições. E nós ficamos tristes que vemos, inclusive, pela questão Deus, Pátria, Família, né, Braga? Ele simplesmente utilizando esse lema, que é um lema importante. Todos nós, como eu tenho dito, Deus, todos nós cremos em Deus, sabemos que Deus é o nosso Supremo, é o Criador, né? Amamos, adoramos e sabemos que somos criatura de Deus. Pátria, que mais do que nós, democratas brasileiros, amamos esse país? Nós não somos nazistas, não estamos nos Estados Unidos como o Eduardo, né? Eduardo Bolsonaro e outros, tramando contra a pátria. Eles se dizem patriotas, mas a pátria deles parece mais que são, diga assim, os Estados Unidos, né? Ele se preocupa mais com o país americano do que com a nação brasileira, com o povo brasileiro, e sempre foi assim. O meio-capitão esteve lá, o meio-capitão esteve nos Estados Unidos batendo continência para a bandeira americana. E hoje nós vemos essa esculhambação que está na Câmara dos Deputados, quando eles sequestraram a mesa, né, para exigir que a posição deles fosse, diga assim, colocada e fosse aprovada. Nunca vimos isso. Um Congresso, ele tem que exatamente estar nas discussões. Ali não há imposição,
há discussões, convencimentos e há o quê? Votações para que as coisas possam acontecer. Esperamos que Hugo Mota faça o seguinte, o seu papel de presidente e não desqualifique a Câmara dos Deputados fazendo a vontade daqueles trogloditas, podemos dizer assim, porque com eles é na violência, nos empurrões, dizem que são militares, eu sou polícia, eu sou isso, eu sou aquilo, criando todo um processo de intimidação. Mas ali não há intimidação, não adianta a arrogância intimidativa que não vai funcionar. Meu querido amigo Braga, eu sei que a minha introdução foi muito grande, mas me fale como você está vendo este momento político nacional. Carlos, quando um bom dia a todos, a vocês todos aqui presentes, quando se fala em Deus, que todo mundo crê, eu fico um pouco receioso, né? Como se fala, Deus, pátria e família. Eu vejo 3 tipos de pessoas que creem em Deus. O que crê porque tem medo de dizer que não crê. O que crê porque é pela fé, onde se opera o milagre. E aquele que é um ludibriador conveniente, quando diz que conheceis a verdade vos libertará, e está mentindo para o povo de Deus. Então, é o que nós estamos vendo aí hoje. Uma família que desestabiliza uma nação para proteger e querer livrar da penalidade da lei um delinquente. Então, que Deus, pátria e família é essa desse povo? Qual é a fé e qual é o credo que eles estão promulgando e professando? São falsos profetas, mudos, infectos, que irão pagar a penalidade de acordo com os seus delitos, os crimes que estão cometendo com a nação, que está levando toda a economia para o buraco. Apoiando porque perdeu a eleição, disse que ganhou no roubo, para continuar dizendo que foi fraudada a eleição, para ter uma desculpa para dar um golpe na nação. Invadindo o plenário, invadindo Brasília, como o Trump fez invadindo o Capitólio, onde morreram 8 pessoas, e os americanos que estão politizados, Carlos, elegeram ele para presidente. Tá? Então, para mim, essa é a verdadeira República das Bananas, né? Do crime de mando. Mas se você reparar na história, você que é um cara que trabalhou no polo petroquímico e sabe muito bem qual era o sonho do polo petroquímico, que acabou-se um sonho, que se desfez um sonho da grande esperança do Nordeste do Brasil, polo petroquímico. Nós passamos por lá. E as empresas que os Estados Unidos não quis foi para a China cresceu, hoje deu esse salto incrível, e os carros que estão sendo produzidos, a matéria-prima e a economia dos Estados Unidos está em xeque, está com problema. E aí o que é que eles fazem? Por ser uma potência, porque estão bem armados, porque ludibria e pessoas do neoliberalismo que têm a mente corroída e corrompida, eu uso essas pessoas, que o diabo não pode vir contra você. O diabo não pode com você, ele não pode, ele sabe que ele não pode. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, ele vai usar pessoas fracas para lhe atingir. E Deus fica olhando, como é que você é meu irmão e eu estou atingindo você? Como é que você é meu irmão e eu estou lhe agredindo? E Deus pergunta, são meus filhos que estão brigando? O menino falou aqui nesse instante, que pai matando filho, filho matando pai. E aí, meu irmão, o que é que acontece com tudo isso? A desobediência, a falta de temor, a falta de respeito aos conceitos morais de uma sociedade que está falida. Hoje, Carlos, se você pega uma mesa, tem 4 pessoas, filho e pai, todos estão com o celular na mão. Os pais estão entregando os filhos para ser educado eletronicamente, porque não quer ter trabalho com o filho, dá o celular. Não quer cuidar do filho, dá o celular. O senhor falou aqui sobre creche, sobre cuidadora, meu amigo. E o senhor sabe o que encontra lá dentro das escolas. Jogam as crianças num depósito e deixa lá, não vai na reunião de pais e mestre, não leva um filho na escola, não faz o dever em casa, não faz nada. Essa é a sociedade que nós estamos construindo. Uma sociedade eletrônica sem sentimento de amor, e seremos robôs.
Mas voltando aqui, Carlos, no que você estava falando, muito bem colocado, me deu inspiração para poder seguir a sua linha de raciocínio, que eu lhe disse, faça aí que eu vou seguir. Mas quando a linha de raciocínio ela tem a sua perfeição dentro da qualidade de homens, que somos imperfeitos, mas também temos nossas qualidades, a gente veleja nesse segmento. Num absurdo que está acontecendo, você fala de um congresso, de uma Câmara de Deputados que impede uma sessão, que faz piquete. Agora, a minha pergunta é uma só. Lula foi preso, julgado em segunda instância que ninguém vai preso. PT, ninguém foi para a rua fazer essa esculhambação. Ninguém foi. Eles queriam que o Lula aceitasse a tornozeleira para desmoralizar, o Lula não aceitou. Foi preso e disse, vou provar a minha inocência e vocês vão me pedir desculpa. O que dói nesse povo, meu professor, é que eles não podem ver um Brasil sem fome, saindo do mapa da fome. A miséria gera riqueza para os ricos e miséria para os pobres. E eles se aproveitam da miséria para fazer riqueza, nos colocando no nicho da pobreza. Braga, terrível, né, Braga? A gente viu, inclusive, a situação do tal do Bilinski, né? Que é o líder do PL. Fala que esse cara é pastor, irmão. Eu acho que ele é carioca, não é isso? O cara é pastor. Mas um cara, diga assim, de uma prepotência, um cara exatamente de um orgulho e com toda a falta exatamente de respeito ao povo brasileiro. Eu, como crente, como cristão, quando minha mãe aceitou Jesus, Braga, que nós somos de uma família cristã, de uma família evangélica, e temos propriedade para falar sobre isso, eu tinha apenas 5 anos de idade. Claro que eu velejei aí por várias áreas e tudo mais, mas nunca deixei de estar, diga assim, ser consciente daquela fé em Cristo. E um cara que está exatamente comandando uma tropa exatamente de marginais, porque esses deputados que estão lá são marginais, pessoas que invadem a Câmara, pessoas que caluniam o povo, pessoas que, diga assim, propagam fake news, certo? E um grupo que se diz Deus, Pátria, Família, um povo que fomenta o ódio. As igrejas religiosas estão ficando vazias, quem diz isso é o IBGE e alguns outros grandes pastores, porque estão se afastando exatamente dessa turma que, infelizmente, né, veio trazendo engano. Mas a Bíblia fala, está lá em um versículo bíblico que chama, inclusive, de víboras, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Eles terão exatamente que pagar pelos seus crimes, né? Pelos seus crimes aqui em conformidade com a lei dos homens e lá na frente também diante de Deus, Barão, você que prega muito, que fala muito do Evangelho e é contra muitas dessas práticas religiosas, né? Enganosas, esses caras vão pagar diante dos homens e diante de Deus. Não sei como é que o povo brasileiro, o povo carioca, o povo paulista, o povo mineiro, escolhe essa escória para representá-los. O mundo está exatamente bastante conturbado. Muita dificuldade em nós acreditarmos que é possível se escolher pelo voto, né, pelo nosso voto, pessoas como nós temos visto aí, pessoas egoístas. Eu fiquei extremamente sensibilizado quando eu vejo o Lula, fico extremamente sensibilizado quando eu vejo o presidente Lula clamando em favor dos pobres. Você percebe que essa semana, um dos, não sei se foi o presidente do Conselho Monetário, ou um deles, falando que o pleno emprego e aumento do salário mínimo vai quebrar a economia, vai gerar inflação. Pelo amor de Deus, eles só querem para ele porque eles não falam no aumento exatamente dos royalties, não digo dos royalties que vai para o governo, diga assim, mas desses repasses que faz, a Petrobras faz e outras grandes empresas fazem para esses caras, né? E eles simplesmente querem sempre mais. Se fala em taxar os ricos, para que os ricos, né, a minoria rica, o 1% dos ricos possam exatamente passar a contribuir com impostos e eles não permitem sequer que aqueles que ganham até 5 salários mínimos, né, até 5 mil reais, nem 5 salários mínimos, 5 mil reais, possam ter exatamente a isenção do imposto de renda para que todos possam viver um pouco melhor. São os ignorantes que economicamente não... aliás, sabem, né, que
para movimentar a economia, é necessário que o povo tenha poder de compra. Se você pode comprar seus alimentos, se você pode comprar sua casa, se você pode comprar essas coisas para dentro da sua casa, as empresas vão produzir mais. Essa é a roda da economia. Mas eles querem cada mais ter aviões, ter jatos, ter mansões, ter casas de praia, estar com mansões em toda parte do mundo, nos países que eles querem, em detrimento do povo sofrido. A gente tem que falar, estamos falando aqui de forma bastante, diga assim, simples, para que haja uma compreensão daqueles que não entendem como as coisas estão a funcionar. É triste vermos um Brasil exatamente de apátrida, né? De traidores, de pessoas exatamente que, na contramão da história, da contramão, diga assim, do progresso do seu país, busca exatamente fazer alavancar a economia americana. Ainda bem que temos os BRICS, né? Os BRICS estão aí, despertaram sim, países poderosos que se uniram, né? E outros estão vindo para que a gente diga não ao dólar, que fazia com que os presidentes americanos, quando eles queriam exatamente impingir alguma aflição a algum país, eles simplesmente faziam o quê? Eles taxavam, eles faziam pressões para que ninguém pudesse vender ou comprar daquele país, né? Para que esses países fossem sufocados. E isso tudo acontecia porque o dólar era a moeda de troca no mundo. Agora não, os BRICS estão colocando aí, né, a sua própria moeda, os BRICS Pay e outras moedas, que se possa comprar exatamente com as moedas de cada nação. Eu acho que o mundo está sendo transformado sim, não adianta os americanos fazer a movimentação dos seus submarinos nucleares, não só eles só que têm submarinos nucleares, não só eles só que têm bombas atômicas, está aí a Rússia, está a China, está o Irã, está a Coreia, está todos os países que possuem esses artefatos de guerra, que Deus não permita que nenhum deles ouse usar esses equipamentos, porque senão a gente pode ter, diga-se, um extermínio de toda a humanidade, né? É sério. Vamos mexer de forma séria no ecossistema, né? Em todo o mundo. Que Deus não permita que isso chegue, que seja apenas bravata do senhor Trump, o cara que, né, da cara de laranja apodrecida, que simplesmente se acha ditador do mundo, dono do mundo. Mas que Deus, exatamente, os americanos acordem, que a justiça americana acorde e trave exatamente o poder que não é exatamente concedido a ele, mas que ele está usurpando. E que aqui no Brasil, exatamente também, o nosso Congresso Nacional, né, aqueles que são democratas, possa exatamente travar o desejo daqueles que são entreguistas, né? E o Supremo Tribunal Federal continue fazendo o seu belíssimo papel. Viva o nosso presidente Lula, viva a nação brasileira, viva o Supremo Tribunal Federal, os verdadeiros deputados e senadores que cuidam dessa nação, né? E todos nós devemos, Eduardo, estar atento a essas questões, falando com os nossos, para que na próxima eleição de 2026 possamos reeleger exatamente o nosso presidente Lula, governadores que realmente se importem com o povo, e senadores e deputados exatamente que se importem com a nação brasileira. Tá bom, Braga, um abraço, eu acho que foi o nosso tempo aqui nesse momento, viu? Agradecer a todos vocês que estão aqui, e nos próximos a gente vai estar trazendo outros temas inclusive locais. Mas esse tema tem me preocupado muito, e a todos vocês. Antes aqui do nosso programa, estava conversando sobre isso. A ideia não era trazer sequer essa questão, mas devido, diga-se, às nossas preocupações, foi o tema que trouxemos para esse primeiro momento. Um abraço a todos, bom final de semana. Fiquem sempre com o Agora Rádio Web. Obrigado, Cristina, Cleito e a todos vocês que participam desse momento. Shalom.